Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Nayara, tá bom? Eu faço faculdade de Biologia pela UFRJ, através do consórcio CEDERJ, e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante e eu quero muito que vocês prestem bastante atenção, porque ao final da aula a gente vai fazer um questionário avaliativo, valendo nota também. E também vou analisar o que vocês conseguiram assimilar um pouco com o conteúdo, do conteúdo que eu vou explicar para vocês agora, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre respiração celular. Mas, professora, o que seria respiração celular? Então, a respiração celular nada mais é que a gente vai pegar, vai transferir a energia contida na molécula de glicose e vai transferir essa energia para a molécula de ATP, que é a molécula energética da célula, tá bom? E no caso, essa ATP significa adenosina trifosfato, só para vocês saberem o que significa ATP. Então, a respiração celular ela é dividida em 3 etapas, sendo elas a primeira, glicólise, a segunda, o ciclo de Krebs, tá bom? E a terceira e última, a fosforilação oxidativa. E hoje a gente vai falar apenas da glicólise, tá? Então, o que seria a glicólise? O significado, primeiramente, de glicólise significa quebra da molécula de glicose. E a molécula de glicose, ela tem 6 átomos de carbono, tá? 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, que fica C6H12O6. Mas, professora, de onde que a gente consegue glicólise? Como a gente consegue essa glicólise? O nosso próprio organismo, ele fabrica glicólise, é isso? Não. Então, a glicólise a gente consegue através de alimentos. Quando a gente se alimenta, a gente consegue adquirir essa molécula de glicose, que é uma molécula de açúcar, tá bom? Mas só como essa molécula é bastante grande, que é um polissacarídeo, precisa ocorrer uma quebra dessa molécula para produzir a molécula de ATP, tá bom? Para transferir para a molécula de ATP, que é adenosina trifosfato, como eu já falei. E a glicólise, ela ocorre no citosol do citoplasma, tá bom? Da célula. Cada etapa, ela, como eu falei que são 3 etapas, cada uma dessas etapas, ela ocorre em um determinado local. Então, a glicólise, que é o que a gente está falando agora, ocorre no citosol do citoplasma, tá bom? E no citosol do citoplasma acontece o seguinte, a gente pega essa molécula grande de glicose, que é C6H12O6, quebra essa molécula em 2 moléculas com 3 carbono cada, tá bom? Cada molécula fica com 3 carbono, que é a molécula normal, a molécula da glicólise são 6 carbonos que tem nela. Quando a gente faz a quebra dessa molécula, que é a glicólise, ela fica com passa a virar 2 moléculas, cada molécula contém 3 carbonos. E, no caso, a gente chama a quebra, né? Quando quebra essas 2 moléculas, o nome dela passa a ser chamado ácido pirúvico ou piruvato, tá ok? Mas para isso acontecer essa quebra, a gente vai precisar do NAD, que eu vou falar para vocês o que significa o NAD, tá bom? NAD+. Aí também a gente vai precisar de enzimas, que são enzimas que ajudam esse processo de glicólise, mas se você for estudar a profundo, são 10 reações químicas que ocorrem até a quebra da molécula de glicose. Mas como a gente está falando para a turma de vocês, que é uma turma de ensino médio, não é faculdade, nem nada, então a gente não precisa saber dessas 10 reações, tá? Basta saber o que acontece na glicólise, não precisa saber cada etapa, as 10 reações até ocorrer, de fato, formação do ácido pirúvico ou piruvato. Você pode chamar ou de ácido pirúvico ou de piruvato, tá bom? Se você vê ácido pirúvico, tá certo. Se você vê piruvato, também tá certo, tá? Que são esses 2 termos que a biologia
ela utiliza. Então, eu vou mostrar, vou fazer uma ilustração para vocês daqui a pouco, para vocês visualizarem melhor o que é a glicólise, a molécula de glicólise, o NAD que eu falei para vocês, e também o processo todo até a formação do ácido pirúvico, tá? O NAD, ele é uma molécula carregadora de elétrons. Por quê? Quando ocorre a quebra da molécula de glicose, ela é uma molécula bastante energética. Então, quando ocorre essa quebra, no caso, muitos elétrons e hidrogênios, eles são liberados. E o que acontece? Qual a função do NAD? O NAD, ele vai capturar, tá? Capturar os elétrons e os hidrogênios para formar o ATP, tá bom? Porque quando ocorre essa quebra, ficam os elétrons soltos, os hidrogênios também ficam soltos, então o NAD vai e captura os elétrons nessa quebra, tá? Mas voltando, mas professora, a gente não fabrica, né? A gente tem que se alimentar para conseguir essa glicose, isso mesmo. E quando a gente se alimenta, vamos supor, você comeu, então aí vocês comem o miojo, uma suposição, aí esse miojo ele vai ser degradado, vai ser quebrado no sistema digestivo, digestório, aí vai ser liberada a glicose, tá bom? Aí o pâncreas, ele produz uma insulina, aí esse hormônio, a insulina, ela captura a glicose que está na corrente sanguínea e ela transfere, joga para dentro da célula, tá bom? Aí ocorre a glicólise e tudo mais, e vocês vão ver o esqueminha, uma ilustração para vocês visualizarem melhor. Então, gente, para vocês ficarem mais fácil de visualizar, né, de compreender, essa aqui é a glicose, que possui 6 carbonos, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, tá bom? Esse aqui é o NAD, tá? Esse é o NAD que eu falei, espero que vocês consigam, que vocês lembrem, eu falei que o NAD, ele é uma molécula, né, aceptora de elétrons e hidrogênio. Elas, quando ocorre a quebra, molécula de elétrons, eles ficam, liberado hidrogênio por conta da energia, e então o NAD, ele tem a função de captar esses hidrogênios e esses elétrons, tá bom? Aí tem 21 átomos de carbono, 27 átomos de hidrogênio, 7 de nitrogênio, 14 de oxigênio e 2 de fosfato, mas vocês necessariamente não precisam gravar ou algo do tipo quantos átomos possui a molécula de NAD, tá bom? Isso aqui é só para vocês terem uma visualização melhor do NAD, tá ok? E essa daqui, essa e última, que a ilustração que eu tô mostrando para vocês, é como ocorre, tá bom? Dentro da célula, do citosol, do citoplasma, a quebra da glicose. Então, aqui você pode visualizar a glicose, tá bom? Que são esses de cinza aqui, são os 6 átomos de carbono, mas o hidrogênio e o oxigênio também tá incluso aí, tá? Aí, a princípio, né, no caso, a gente diz que... a gente diz não, na verdade precisa, para ocorrer a quebra da glicose, a gente precisa de 2 ATP, tá bom? Então, nessa fase, a gente fala que é uma fase de investimento energético, porque a gente precisa de 2 moléculas de ATP para quebrar a glicose, tá bom? Aí tem o ATP aqui, o outro ATP, tá bom? Aí quando ele transfere o fosfato, né, que é o fosfato que o ATP vai transferir, tá? Na parte inferior, na parte superior da glicólise, da molécula de glicose, aí o ATP vai transferir o fosfato para parte superior e inferior. Mas, professora, para que serve
esse fosfato? Para que o ATP precisa transferir esse fosfato para a molécula de glicose? Então, o ATP ele transfere esse fosfato porque a molécula de glicose acaba ficando instável, o que ajuda na quebra da glicólise, tá bom? Na quebra da molécula, perdão, de glicose. Aí essa molécula passa a ser chamada frutose 1,6-fosfato. Aí quando ocorre essa quebra, né, a quebra dessa molécula aqui de glicose com fosfato já, ocorre a liberação, como eu já tinha falado, a liberação de hidrogênio, de elétrons. Então, o NAD, que tá aqui o NAD+, que é a forma dele oxidada, tá bom? É a forma oxidada, aí ele captura o hidrogênio e os elétrons e forma duas moléculas de NAD+, tá bom? Aí, no caso, depois de formar essas duas moléculas de NAD+, ainda tem hidrogênio solto no citosol, porque o NAD ele só captura 2 hidrogênios, tá bom? Aí, novamente, o fosfato é, no caso, transferido na quebra. Quando ocorre a quebra, o fosfato é transferido também para essas 3 moléculas de carbono para formar o ATP. Que, se vocês visualizarem aqui, cada molécula com 3 carbono forma 2 moléculas de ATP, tá? ATP aqui, o ATP aqui, para ver se vocês estão conseguindo visualizar, tá? Aí formou a molécula de ATP, 2 moléculas de ATP, que no caso são 4. Aí forma o ácido pirúvico, que são uma molécula com 3 carbonos, ácido pirúvico, tá bom? Então, para finalizar, ocorreu a quebra no citosol, aí aconteceu todo aquele processo que eu falei para vocês. Aí formou o ácido pirúvico, foi 2 moléculas, molécula de glicose, uma molécula de glicose, formou 2 moléculas de ácido pirúvico contendo 3 carbono cada, formou o NADH, 2 moléculas de NADH, tá bom? Que são moléculas carregadoras de elétrons. Quando ocorre a quebra, ele libera energia, então o NAD+ captura essa molécula, esses elétrons, esses hidrogênios soltos, e forma 2 moléculas de NADH, tudo bem? E também forma 4 moléculas de ATPs. Porém, vocês lembram que lá no início eu disse que a gente precisa de 2 moléculas de ATPs para fazer a quebra da molécula de glicose, para ocorrer a glicólise? Então, como a gente já utilizou 2 moléculas de ATPs lá no início para ocorrer a quebra da molécula, para acontecer todo esse processo, o saldo final não são 4, são 2, porque lembra que 2 moléculas a gente utilizou na fase de investimento. Então, na última fase, na fase final, quando ocorre essa quebra toda, é produzido ácido pirúvico, é produzido 4 moléculas, né, de ATPs, como falei, mas a gente tem que lembrar que lá na frente a gente utilizou 2 moléculas de ATPs. Então, o saldo final são 2 moléculas de ATPs, que são as moléculas energéticas que nosso organismo precisa para realizar várias atividades físicas, enfim, várias outras atividades para a gente acordar e tudo mais, aquela coisa toda, tá bom? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que o saldo final é 2 moléculas de ATPs. Então, gente, é isso. A quebra a respiração celular, a glicólise que a gente falou, é a molécula de glicose, que a gente pega a molécula de glicose e quebra essa molécula de glicose para formar ATP, tá bom? Que a glicose acaba passando a ser chamada de ácido pirúvico, porque ocorre todo aquele processo, tá? Que a gente já estudou, falou agora há pouco, ocorre todo esse processo,
a gente precisa do fosfato, do ATP, né? Que o ATP transfere o fosfato para essa molécula, a molécula fica instável e a gente forma o ATP, tá bom? E o ácido pirúvico, que depois vai passar no ciclo de Krebs, que vai ocorrer na mitocôndria, tá bom? Que ocorre na mitocôndria. Aí o ciclo de Krebs, e depois a fosforilação oxidativa, o ciclo de Krebs, que a gente vai estudar futuramente. Também ocorre a formação de ATP, a fosforilação oxidativa também ocorre a formação de ATP, tá bom? E a glicólise, como a gente estudou agora, também ocorre a formação de ATP. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido o que eu falei, tá bom? E agora a gente vai fazer um questionário, uma avaliação. Por isso que eu falei que era importante vocês prestarem atenção na aula, porque ao final da aula eu vou estar avaliando vocês para ver se vocês conseguiram assimilar o conteúdo, o que vocês não conseguiram compreender e tudo mais, que a gente vai ver através dessa avaliação, tá bom?